E aí, Celinha? Vamos começar finalmente essa nossa conversa depois dos testes. E é uma conversa que é promovida pela Múltiplo Espaço de Arte, uma galeria do Leblon, no Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira. Fica muito bem localizada, em cima da Livraria Argumento. E o nosso tema tem sido conversar sobre a trajetória do artista, as ideias, nesse momento que é tão difícil, eu diria mesmo para a humanidade, né? Os dias em que nós estamos em isolamento social, essa oportunidade de conversar com artistas que eu respeito muito pela obra, independente das questões de relacionamento pessoal e afetivo, ou de serem meus amigos, mas o importante para mim é conversar sobre a obra, né? Sobre aquilo que eles desenvolvem, aquilo que eles entregam para a humanidade e que deixam para nós, né? Ao longo da sua vida, pelo seu trabalho. E você é uma dessas pessoas que eu acompanho há alguns anos, sua obra, e acredito que, bem no início, ela me despertou um imenso respeito pela efetiva acréscimo que dá a vasta onda de pintura que começou na segunda metade dos anos 70, na Alemanha e na Itália, na Alemanha com o neoexpressionismo, na Itália com a transavanguardia, como foi chamada pelo aquele Bonito Oliva, aquele conjunto de artistas, e chega ao Brasil numa chamada geração 80. A boa parte dessas obras usam uma paleta muito extravagante, especialmente as italianas, e no Brasil houve quem trabalhasse nos dois polos, né? Um Daniel Senise, num rebaixamento total da paleta, muito discreta, e uma Beatriz Milhazes com uma riqueza de cores. No entanto, o seu trabalho me chama a atenção pela questão do uso do preto e branco, né? E pela escala, né? Eu me lembro que uma vez, durante o governo Fernando Henrique, o Roberto Milaert promoveu, com a curadoria da Sônia Zalstein, como você bem me lembrou, com a curadoria da Sônia Zalstein, um revezamento de obras no gabinete do presidente da República, ou seja, no Palácio do Planalto, o gabinete de obras do presidente da República tinha um revezamento de obras de artistas contemporâneos na parede. E eu tive o prazer e a honra de lhe acompanhar nessa apresentação da obra, né? Porque era chamado um crítico e o curador para acompanhar o artista, e eu pensava que ia falar para 3, 4 pessoas. Eu me lembro que eu chamei o presidente vou tomar a licença de lhe chamar de professor também, e quando chego lá tinha umas 40 pessoas assistindo. Eu não estava preparado para aquilo, eu confesso que aquilo era uma extravagância para mim, no gabinete do presidente da República, estar falando sobre arte contemporânea e particularmente sobre sua obra. Mas eu tive, aquilo tudo se passou, mas eu tive uma chance de retomar as mesmas ideias da minha fala no gabinete do presidente Fernando Henrique Cardoso, anos mais tarde, em 2005, no texto que eu fiz sobre o seu trabalho na Bienal do Mercosul, em 2005. Nesse texto eu retomei de uma forma mais tranquila, em um curto espaço, que era dedicado a cada artista no catálogo,
da Bienal do Mercosul de 2005, eu retomei o tema. O tema era que, apesar da escala pública, das grandes dimensões, ou seja, que chama a publicidade no melhor sentido dessa palavra, ou seja, quer ser pública a obra, ela guardava no seu interior algo de íntimo, de privado, de uma delicadeza que era difícil de encontrar, apesar dos elevados contrastes da obra entre o preto e o branco, um cinza muito escuro, chumbo, e aquela obra trazia a possibilidade do encontro do público com o privado, mas não no sentido que é feito na arte contemporânea, de dar publicidade ao que se passa em casa, mas uma consciência da intimidade no fazer da obra, né? Da intimidade no fazer da obra, mesmo numa escala monumental, como aquelas que você estava trabalhando. Eu acho que você conseguiu, posteriormente, demonstrar que essas mesmas qualidades podem estar contidas também em obras de escala menor. Primeiro, eu queria falar sobre essa questão da paleta, porque você começou com obras muito coloridas. Esse começo, eu gostaria de começar pelo começo. Você começou com obras muito coloridas. Como é que chegou a essa redução? Na verdade, assim, essas obras muito coloridas eu fiz ainda nessa onda de volta à pintura, né, dos anos 80, mas eu estava bem começando nessa época e, na verdade, assim, se você me perguntasse quando eu comecei, ou como é o meu começo, eu descartaria esses primeiros, porque assim, eu considero o meu começo, no meu caso, no meu trabalho, é o momento em que o trabalho ganha vida própria. É o momento em que ele passa a me conduzir, a me levar, e não mais eu determinar para onde que eu vou. E esse momento é um pouco posterior, é justamente quando entraram os pretos e brancos. Então, assim, esses coloridos eu fiz alguns nessa época. Depois eu também fiz uns trabalhos de instalação com luz neon. E, aliás, assim, foram esses trabalhos de instalação que me levaram aos trabalhos que eu considero o meu verdadeiro começo. E eu vou dar assim contar uma historinha um pouco como é que isso se deu. Isso é importante para quem está aí. Eu Então, eu fazia essas instalações com luz neon, eu usava tubos de luz retos, suspensos no meio do espaço, paralelamente ao chão, na altura do olho. E esses tubos seriam para pontuar o espaço onde eu estava instalando. E aí, para uma das exposições, que aliás foi uma na Galeria Macunaíma, no Rio, no projeto Macunaíma, eu precisava de uma imagem para o folder que eles estavam fazendo. Como eu não tinha ainda montado a exposição, o trabalho não estava feito ainda, né? Eu tinha que montar na hora, eu resolvi fazer algum desenho que sugerisse essa linha de luz, porque a luz neon, se você não usa nenhum... A luz neon é um vidro com gás neon com gás dentro. Esse gás está em movimento, circulando dentro desse vidro. Se o vidro for transparente, você, chegando perto, enxerga essa movimentação do gás. O gás pode ser vermelho ou azul, é o neon e o argônio. Eu não lembro mais qual é qual. Para outras cores do neon, o vidro tem que ter a cor. Então você já não enxerga esse gás circulando lá dentro. E eu usava então esse com vidro transparente. Então eu queria fazer uma linha em desenho que tivesse essa vibração dessa linha de luz. E comecei a fazer uns desenhos com nanquim, pincel sobre papel, tentando obter alguma linha desse tipo vibrante.
E aí o que aconteceu foi que eu não parei mais durante uns 4 anos de fazer linhas horizontais paralelas. E até é por isso que eu digo que nesse momento o trabalho é que me puxou, porque eu não previ isso, não planejei isso, nem desejei especialmente isso. Eu queria uma outra coisa com esse desenho, e isso me carregou para um lado. Eu acho que depois disso eu fiz mais uma instalação com luz neon, que eu espero até um dia retomar isso, sei lá. Mas, então esse foi um caminho que me abriu para o meu trabalho, sei lá, talvez até hoje. E aí eram linhas feitas com nanquim. Então, às vezes é um nanquim bem diluído, que ficava um cinza bem clarinho, ou preto. Então, é sempre preto sobre branco. E aí não tinha, para mim não era questão mais de ter cor, porque eu queria mostrar a linha. Se eu pusesse uma linha com uma cor, eu acho que eu ia diluir, diminuir o efeito do traço do movimento da linha. Então, e daí para frente, meu trabalho sempre foi, com todas as modificações que foi sofrendo ao longo de muitos anos, até quase recentemente, é sempre branco ou preto, ou branco e preto. E eu não sei, eu posso disparar aqui e falar todo o meu caminho, ou então a gente vai indo aos poucos, conversando. Mas importante. Mas você podia dar mais ou menos em que época foi isso? Tá, então, aliás, esse momento, esse começo que eu conto, tem É, uma data precisa, é 1988, sei. porque eu dato todos os meus desenhos, dia, mês e ano, e eu me lembro que todos os primeiros desses, em 1988, que foi o ano também da exposição na Galeria Macunaíma. Então, daí em diante, e antes disso, então, foi. Era na época que a Iole de Freitas era diretora do Instituto Nacional de Artes Plásticas, né, do INAP. Deixa eu ver, era ainda a Iole de Freitas. Depois, em 89, teve o Salão Nacional de Artes Plásticas da FUNAI. Em 89, eu entrei nesse salão e ganhei o primeiro prêmio. Só que aí deu uma confusão muito grande, porque acho que o presidente da FUNAT era o Ferreira Goulart. E ele criticou muito esse salão, porque não tinha representatividade nacional, etc e tal. Porque fizeram uma curadoria, né, de artistas convidados nesse salão. E aí, com isso, a Iole, eu não lembro se ela caiu, se ela se demitiu, mas Sabe? enfim. Então, assim, esse prêmio que eu estava apenas, porque eu morava fora, eu estava apenas chegando ao Brasil, Você morava onde? eu morei em Paris, durante 5 anos. Então, para mim, era um começo e eu tinha ganhado um prêmio importante, porque na época era o salão mais importante que tinha aqui no Brasil. Só que, assim, entre os artistas, pouca gente ficou sabendo, porque o assunto era mais a queda da Iole. Na imprensa, saiu na Veja trocado, como se eu tivesse ganhado o segundo prêmio e o Paulo Pasta ganhou o primeiro, e era o contrário. E em dinheiro, que era um prêmio em dinheiro, o prêmio tinha sido fixado na moeda da época, não lembro, acho que era cruzado, numa época de uma inflação imensa. Então, assim, quando saiu o dinheiro, porque demorou para sair, não era nada mais. Mas, mesmo assim, para mim foi muito importante, porque me deu um estímulo para esse começo, assim. Ah, que bom. E quando você passa para as telas de Então, grande escala, do preto e branco, já é nessa época, né? mesmo os desenhos já Os tinham desenhos. tamanhos grandes. Eu É. nunca, eu sempre, Vocês chamam de desenho, o que vocês chamam de desenho em geral é pintura sobre papel, não é? eu considero desenho.
Eu sei. Eu considero desenho. E- aqui chamam desenhos, obra sobre papel é desenho. Desenho não é com a linha. Mesmo que seja uma pintura, como essa que está aqui atrás de mim, da Beth Jobim, é, é chamado de desenho, porque é sobre papel. Eu não sei, no caso dessa da Beth, eu não sei, talvez Mas é sobre possa dizer uma papel. pintura sobre papel. É, pintura sobre papel. Ela tem uma coisa pictórica, esse desenho da Beth. Já É, o meu, não sei, mas é, eu demorei para, mesmo quando eu comecei a trabalhar em tela, eu demorei para considerar aquilo pintura. Para mim era pintura barra, desenho barra pintura sobre tela. sim. Mas, então, você me perguntou como eu passei para a tela. É, Mas antes disso, então, eu já trabalhava com formatos grandes. Nesses desenhos, eu tinha formatos, tamanhos pequenos, médios e muito grandes. E daí também é uma questão assim que também está sempre em meu trabalho, que é da escala. Quer dizer, esses desenhos também de linhas horizontais, para mim eles exemplificam bem também, porque tinha os desenhos que tinham, aqui não vai aparecer vai. a tamanho, É, 65 centímetros de largura, que era o resultado de um movimento de antebraço. Ó, o antebraço. o antebraço. O gesto, né, determinava É. a Aí tinha dimensão. os maiores de 1,5 m, que era uma braçada inteira. E tinha uns grandes de 3 metros, em que eu subia em cima do papel e vinha traçando a linha, essa linha, andando de costas, puxando a trincha. A trincha é aquele pincel chatinho. É, E com um controle do movimento para a linha ficar contínua, porque qualquer alteração do ritmo ia a tinta ia se acumular nessas partes em que eu mudasse o ritmo e não ia ficar contínua a linha. Então, ah, assim, já tinha formatos muito grandes é, desde essa época. E aí, assim, depois, enfim, mudou um pouco os desenhos, não eram tanto essas linhas paralelas, eram linhas sinuosas, que, sei lá, se for o caso, depois eu conto como cheguei nelas. Mas aí, depois de um certo tempo, trabalhando também só sobre papel, com formatos grandes, inclusive eu expus uns bem grandes, de 2 por 3 metros, no Paço Imperial. Acho que foi em 1995, no Rio. E daí passei para a tela e também na tela eu comecei a trabalhar sempre mais em tamanhos grandes, de grande para grandão. mas aí entra um momento em que a trincha não dá mais conta da vastidão do preto ou do cinza que você vai elaborar sobre a tela e você passa para o rodo e para a vassoura, né? É, porque assim, quando eu passei do papel para a tela, quer dizer, além do tamanho também do pincel, que não existe um tamanho muito grande, eu precisava, para vencer o branco da tela, que não é a mesma coisa que o branco do papel, o branco da tela é um branco ardido, que pede para ser pintado, porque o branco da tela é aquela base que passa em cima da tela crua para pintar. E aí, como eu não ia pintar inteiro, porque era um desenho, um desenho entre aspas agora já, eu precisava de que a minha linha fosse, ela anulasse um pouco esse branco. Então, precisava de uma linha bruta. E aí eu passei a usar vassoura porque, além de conseguir obter uma linha mais larga que um pincel, ela tem as cerdas mais grossas e com isso me dá uma textura.
para se usar tinta a óleo, que deixa uma textura e dá uma linha meio bruta, assim, não muito com contornos muito limpos. Essa passagem que você experimentou, você sentiu bem o vigor da mudança do material, ou seja, do acrílico para o óleo, Do guache ou do do nanquim guache, para o do óleo. nanquim, claro, aí muda o vigor, né, específico do material, participa ativamente da obra, né? Ou A seja, ele obra não é pede, passivo. a obra pede isso. Ela pede um outro material. Isso. Não sei quem pede primeiro, assim, É, mas mas você sabe que ele participa ativamente é, da obra, né? Ele não é passivo, ele não é um agente passivo. Ao você escolher guache ou escolher óleo, você determina um resultado que, é, por sua vez, é determinado pelo próprio material. é, é, é isso mesmo. Agora, então, você falou do rodo também, né? Porque É, eu aí, aos falei do rodo. poucos, eu fui Foi enchendo. naquele ateliê grandão seu que nós fomos algumas vezes. A última vez eu fui até com a Sandra, minha mulher, e, e que você tem aquele chão muito largo, onde você pode realmente exercitar uma. É, então, com o rodo, eu arrastava a tinta e dava uma outra textura, dava uma textura mais lisa. E com isso eu tinha essa alternância entre a parte texturada e a parte lisa. Agora eu estou achando que pode ser complicado para quem está assistindo sem ver os trabalhos, a gente ficar É entrando em lógico. detalhes de textura, né? A, 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 a Múltiplo vai providenciar os pequenos filmes e imagens, fotografias, colocando o seu trabalho para as pessoas terem dimensão da escala. Realmente, a palavra não vai jamais substituir a obra. Não há como traduzir em palavras o que a gente está vendo. Pelo O, menos não quem não escreve. Agora, quem escreve ainda consegue chegar mais. não, não, não. As palavras e a arte são como as paralelas, nunca se encontram. Paralelas, é. Elas seguem em paralelo. Por mais agudo, preparado que seja o crítico, quando ele escreve, ele está criando um veículo de comunicação de uma esfera inteiramente diferente da visual, né? Porque, sobretudo para quem não está em contato com a obra, está em contato somente com a crítica, o que ocorre com muita frequência, tem uma mera reprodução da obra junto do texto e não tem a obra mesmo, o sujeito não estando em contato com a obra, ele pode imaginar, né, o que seja a obra, mas jamais está em contato com a coisa, né, com a obra. Agora, o Célia, vou te chamar de Célia, eu chamo Celinha e chama Célia. Célia, tem uma experiência também paralela nesse tempo, que é seu trabalho de tradutora, né, na COSAC Naif durante muito tempo. É, esse meu trabalho de tradutora é até anterior à Cosac Naif. É uma mania doida que eu tenho de tudo que eu gosto, tudo que eu leio e gosto, querer traduzir. Porque se eu gosto, eu quero entrar mais no texto. Então, eu traduzindo, eu fico mais tempo dentro do texto. E aí eu tenho essa mania, e vou traduzindo muita coisa para mim mesma, por conta própria. As traduções ficam, às vezes, anos no computador, de vez em quando eu pego, dou uma mexidinha aos poucos, e é bom dar uma distância, ficar um tempo sem ver. Com isso eu consigo sei lá, chegar num ponto melhor nas traduções. E eu trabalhei também na editora Cosac Naif,
acho que foram o quê? De 2000, 2008, 8 anos. Olha. E lá, assim, já estando em contato com a produção de livros, né, eu consegui publicar algumas dessas minhas traduções. E eu estava também. A Sandra. Peraí, tocou o celular aqui. Tô indo. É. Você pode ir lá na cozinha? Agora, o seguinte, eu queria mostrar aqui um trabalho que você fez de uma tradução do Beckett, que eu considero não somente a tradução de um texto do Beckett, e eu gosto muito do Beckett, mas que você fez com... É praticamente um projeto a quatro mãos entre você e uma das grandes designers gráficas hoje no Brasil, que é a Elaine Ramos, né? Isso. Elaine Ramos é um trabalho excepcional. Eu vou mostrar aqui, para quem está nos assistindo, esse livro, depois mostrar alguns detalhes. É esse livro aqui do Beckett, né? O Samuel Beckett, que tem alguns detalhes importantes. O livro é ilustrado pela Célia, além de traduzido por ela. O livro, detalhes de programação visual muito sutis, o livro começa aqui, na folha de rosto, uma primeira frase do Beckett, que não vai dar Não para está vocês lerem. aparecendo. Não Não está vai aparecendo. aparecer. Não vai aparecer. É somente o que está escrito na folha de rosto é: associo com, sem razão, o meu casamento à morte do... Aí ele vai dizer do meu pai. Aí começam as páginas, muito diagramadas cuidadosamente pela Elaine Ramos, acompanhadas de desenhos da Célia. Traduziu e ilustrou o livro. E o livro acompanha detalhes que vocês veem que a Elaine deixa, que o desenho atravessa a página. É importante lembrar que o livro é todo em página dupla, ou seja, ele é em página dupla. E isso permitiu esses exercícios onde o desenho ultrapassa para a página posterior do texto, mancha, cria uma pequena mancha na vertical da página e é acompanhado em seguida de outro desenho. Isso daqui, quem puder ter isso em mãos, tem uma pequena obra de arte, que é um múltiplo, claro, que é um livro, Está praticamente esgotado. está praticamente esgotado. Ele é de 2005, 2008. Não sei, não lembro. Eu me É lembro aqui porque eu tenho a dedicatória, 2004. 2004. Ah, é. Ele é de 2004, que eu tenho a dedicatória também muito bem colocada. Aqui, ó, você colocou a dedicatória. Porque eu não queria interferir nessa primeira página, Claro, ó. Tá vendo? Aqui está a dedicatória. porque eu E não aqui, queria interferir nessa claro, primeira página que começa claro, uma é de frase. 2004. Então, esse livro é um exercício magistral de transformar um livro que vai para a prateleira da livraria, né? Vai para a estante da livraria, para a prateleira da livraria, numa obra de arte. As pessoas não é um livro sobre arte, não é um livro de arte, é uma obra de arte em si. Não somente pelo conteúdo do texto do Beckett, primorosamente traduzido por você, nesse caso o Beckett escrevia tanto em inglês quanto em francês, nesse caso era um livro que ele escreveu em francês, e que... Ah, não acredito. E aqui está o... Para esse livro, Ah, eu tinha a tradução, eles sabiam lá na COSAC, aí quiseram traduzir, quiseram publicar, aí me propuseram de fazer as ilustrações.
Eu ilustrei num caderno chinês, que justamente tem essas páginas dobradas do lado de fora. É. Então, eles desmontaram esse caderno chinês para poder pegar essa manchinha que passa na página na frente. Ah, exatamente. E, e, e ao mesmo É o tempo, caso aqui daqui, que eu vou mostrar. A mancha passa para o outro lado. porque ele era assim mesmo no caderno. É, Agora, e ao mesmo tempo, esse é um livro muito barato. A Elaine fez um projeto assim que saía muito barato. é. Então, É muito ótimo, né? genial o trabalho dela também. É genial. A Elaine é primorosa, né? Bom, o livro dela Dentro do Nevoeiro, do Guilherme Wisnik, né? Aí uma parceria que vem de outra estatura, de outra natureza, entre ela e o Guilherme, mas também ficou um trabalho também, que é um livro de referência para quem quiser discutir arte e cultura no mundo contemporâneo, dentro do Nevoeiro do Guilherme Wisnik, também com um projeto gráfico da Elaine Ramos, né? É. Isso. Agora, Célia, no, na última exposição que eu vi sua aqui no Rio de Janeiro, foi na Múltiplo, foi em 2017. Eu tive o prazer, de novo, a honra de fazer o texto para aquela exposição, mas você já estava exercitando cores em aquarelas? Não, Não, não. Eu. Não, as cores vieram já nas telas. nas telas, é. É, É, nas telas. eu tava, o que eu tinha feito, estava fazendo antes, mas era preto e branco, era ter esse contraste entre uma parte com a tinta densa e com a tinta aguada. A mistura da aguada com a densa. Mas foi só na tela que eu resolvi pôr cor. Hum. E foi esse momento justamente, né, que essa exposição na Múltiplo foi a primeira com esses novos trabalhos em que eu uso outras cores além do branco e do preto. E as cores quais são? Você daria alguns matizes preferenciais seus? Não tem, viu? É assim, vai meio por onda, assim. Hum. Às vezes eu estou fazendo uma cor e aí aproveito aquela tinta que já estava ali, misturada ou diluída, já aproveito na outra tela, mas aí aproveito, acrescento alguma coisa, assim, é muito aleatório para mim o uso da cor. Então, assim, teve uma fase de muitos laranjas, mas tem variado muito, assim. E até eu fiz depois uma exposição no ano seguinte, em São Paulo, na Galeria Raquel Arnaud, e para essa exposição o Ronaldo Brito fez um texto. E ele falou sobre as cores de uma maneira que, para mim, eu consegui entender o que eu estava fazendo, porque eu não entendi o que eu estava fazendo. É importante lembrar que você, em São Paulo, é uma das artistas da Galeria Raquel Arnaud. Ah, Isso é importante, você trabalha com a Raquel Arnaud há muitos anos, né? desde 2000, 2001. É 2001, ou seja, quase 20 anos. Há 20 É, anos você está lá na Galeria Raquel Arnaud. Eu já vi belas exposições, não somente individuais, como coletivas, onde você participava lá. e, e essa exposição, eu acho que foi a primeira que eu fiz já na galeria nova, que já não é tão nova, mas É. eu não tinha ainda feito. Então, o que o Ronaldo fala nesse texto sobre as cores é que, assim, que não seria um trabalho de colorista, É e isso que eu sim, queria saber. assim, é que para mim era uma angústia de o que que eu estou fazendo com cor, eu não entendo de cor, não sei, não estou pensando nada muito objetivo com a cor. E aí ele, nesse texto, ele esclareceu para mim o que eu estava fazendo, que assim, a cor seria para dar um temperamento
ou uma identidade para cada tela. Então, assim, é a tela azul, a tela vermelha, a tela laranja, e não propriamente uma discussão sobre a cor. Existe também no seu trabalho, embora esse tema seja um tema muito apegado a um pensamento modernista já deslocado no tempo, sempre um elogio da superfície do plano, né? Não há exame de questões de profundidade, a não ser a sutil diferença entre uma superfície preta em óleo e uma superfície em aguada, mas é uma sutil diferença que não cria diferenças entre planos, né? Olha, mas eu acho que não é exatamente isso, porque é, eu raramente cubro a tela inteira, então sobra uma parte não pintada, branca. E para mim é importante porque eu quero que, falando agora desses trabalhos atuais, mas também vale um pouco para os só em preto, é que essas diferentes matérias ou áreas, que elas funcionem mesmo mais como corpos. E para isso precisa ter ter um, ter Uma algum, espessura. assim, não é fundo o branco, mas porque eles não são figuras sobre um fundo, mas eles dão um corpo para a coisa. Por exemplo, nos trabalhos em branco e preto, que eu também sempre deixo, quase sempre deixo uma parte sem pintar, eu já dizia, sempre dizia, que a parte não pintada não é fundo, é resto, é sobra. Porque eu vou pintando até que eu acho que está bom ali, eu paro. Então, é sobra. E não é uma figura sobre o fundo. Eu espero, não sei, tá sendo Não, eu claro. entendo. Você diz que tem um corpo, mas esse corpo não evoca nunca aquele corpo que no final dos anos 40 e no início dos anos 50 os, eram evocados nas pinturas daquelas chamadas a matéria pictórica. Ah, Porque, é, entendeu? Ela tem é uma superfície onde que adere literalmente à superfície branca, à superfície pintada. E cria uma espessura muito sutil, por mais que tenha corpo, pela presença da cor. Seja o preto, seja o cinza, seja o amarelo, seja o laranja, ele pode ter esse corpo, mas esse corpo não é evocado por uma materialidade bruta. uhum, Não há brutalismo nunca. tá certo. Agora, eu digo É, uma coisa. Fala, por não, é que eu favor. acho É que melhor assim, você falar, é bem melhor você falando do que eu. ao mesmo tempo, não é uma coisa totalmente plana. Porque, por exemplo, o Franz Klein, que pintava em branco e preto, as partes brancas, que no meu caso, essas partes brancas eram não pintadas, ele pintava com tinta branca. E isso trazia tudo, o preto e o branco, no mesmo plano. É. E eu acho que no meu caso não tem isso. Mas a vestígio da pincelada nele é muito clara, né? É, Ou seja, os pelos, você vê os pelos do pincel passando sobre a superfície, né? é. É. Ele não usava rodo, não. Não. O sua, aquilo tem uma Ele usava delicadeza, aquela pincel. superfície. Ele usava o pincel e deixava fazer a questão que a trincha ou o pincel ficasse, marcasse, além do gesto ser muito evidente, né? Que é uma diferença também, É né? uma diferença. Agora, eu estava pensando aqui, depois desse tempo, né, isso vai acabar um dia, essa pandemia, a gente não sabe quando. Você está pensando em alguma coisa, está trabalhando, porque você está agora em São José dos Campos. Você É, nasceu em São José dos Campos? eu Não. cresci em Você São José dos cresceu, Campos. você nasceu Nasci em em São São Paulo, Paulo, Paulo e cresci. cresceu em São José dos Campos, né? É.
E em São José, você está agora de volta a São José dos Campos, na casa da sua irmã. Você É, está... tô... Pode falar. Não, pode falar. Eu... E você está pensando, depois dessa pandemia, os trabalhos, como vão se desenvolver? Você está exercitando alguma coisa aí em São José dos Campos? Ou, Olha, ou eu você até está trouxe, traduzindo? eu trouxe até material de desenho para cá, mas eu não estou com cabeça nenhuma, não, e converso com vários amigos artistas, ninguém está conseguindo trabalhar. É verdade. Espero que alguém esteja conseguindo para a gente. É, Mas é assim, difícil. eu espero continuar o que eu vinha fazendo um pouco antes disso. E estou Claro. traduzindo aí de brincadeira umas coisas, que isso Ah, diverte. a gente pode saber o que que é? Não, Para eu você acho que ver. isso nunca vai sair porque está muito difícil. Eu peguei, achei na internet um livro de escritos do Robert Smithson, Não. mas é muito difícil, é muita gíria, mas é divertido, então estou me divertindo. Mas o que eu estava fazendo, que está para sair, eu não sei como é que vai ser, porque era um livro que sairia agora em maio, mas a gente continua trabalhando, já está diagramado, tudo. É um livro do Bataille, do Jorge Ah, Bataille, sobre o sim. Manet. Ah, eu Também conheço esse. é um Esse livro, trabalho eu meu de gosto. tradução muito antigo e agora finalmente está saindo. Isso vai E ser ótimo. Ele tem dois textos sobre arte, um sobre Lascaux e tem um sobre Lascaux Manet. também eu já. É, é maravilhoso. O Georges Bataille, um grande pensador francês do século XX, né, que deixou uma obra muito extensa, tanto no romance quanto nos textos filosóficos, teóricos e nos ensaios sobre arte, como esses dois do Lascaux e E do Manet. Manet. Agora, eu queria aqui dizer para o público, que tem muitas pessoas que não são do meio, que podem estar nos assistindo, que o Robert Smithson, que ela está achando difícil traduzir porque tem muita gíria, foi um grande artista americano, pioneiro da chamada land art, ou seja, aquela arte que saiu radicalmente, literalmente do museu e foi para os grandes espaços livres construir obras monumentais. Né? Eles têm o Spiral Jet, né? Tem obras muito importantes junto com Walter de Maria. Infelizmente, ele morreu num desastre aéreo no início dos anos 70, quando estava preparando um trabalho. Então é esse o Robert Smithson a que ela se referiu, que tem um texto difícil, porque está com muita gíria, e depois é difícil mesmo ter público para Robert Smithson no Brasil. Vamos ver, uma revista universitária pode publicar o seu texto. O O... livro tem 400 páginas, acho que não vai Ah, dar ainda para acho uma que não dá revista. para. Não, não dá. Para revista não dá. Você tem que ser uma editora mesmo. É, ou então pegar algum texto Eu só só. conheço aquela coletânea de escritos dele. Não, é esse. Ah, é? É, É aquela coletânea de escritos, é uma coletânea, são é, diversos textos. é. É muito bom aquilo. E ele também era muito bom, né? É. Agora, a Dia Foundation, né, o Dia Foundation, uns preferem falar Dia Foundation, a Dia Foundation restaurou diversas obras dele, estão restauradas e podem ser visitadas no futuro quando são no deserto, em lugares, em Salt Lake City, em lugares desses bem distantes, mas vale a pena. Quando as obras saem do museu, literalmente, né? Não vão para a praça da cidade, mas vão para campos desertos. O, agora, Célia, eu sei que está muito difícil trabalhar, mas, sem dúvida, seria então uma continuidade dos trabalhos que nós vimos recentemente, né? Ou seja, a cor vai estar presente. É, por enquanto tá. O que tem de diferente em vez da tinta preta associada a uma cor aguada, eu estou trocando a tinta preta pela branca. Então tem
grande área branca, com aquela textura toda, e umas nesguinhas de alguma cor, alguma outra cor. Ah, E que legal. Ah, estou curioso. Quero então ver. é o que eu estava fazendo um pouco antes. Mas sei lá, às vezes depois de uma interrupção dessa, tudo pode mudar. E aí vamos ver o que que. Quero agradecer aqui o pessoal que está respondendo as perguntas que estão fazendo e tem pessoas que nos assistindo já respondendo, a gente não perde tempo. Eu não consigo ler, então Eu sei, não precisa. depois. Eu tenho um multifocal, né? Eu tenho problema de. Eu preciso de óculos para todas as distâncias, para perto, para meio e para longe. O... Então, o que eu quero é ver se essa próxima, essa próxima exposição sua possa ocorrer tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, quem sabe fora do Brasil. Mas eu gostaria de. Eu irei a São Paulo seguramente para ver a exposição e eu gostaria de pensar que esse trabalho seu tão rico e tão importante, como eu sempre digo, eu sou formado pelos artistas e pelas obras, muito mais do que pelos livros que eu leio. Ou seja, eu sei que eu sou um leitor aficionado de literatura, de poesia, de teoria, de filosofia, mas nesse campo da arte, muito mais importante do que somente os livros teóricos de arte e de história da arte é a obra que eu entro em contato, seja na galeria e seja, sobretudo, no ateliê do artista. E você é uma dessas obras que continua me formando. E eu preciso dessa formação permanente, formação contínua, para poder estar atento e deslumbrar no mar de porcarias que vive a arte contemporânea, aquelas que se elevam com uma brutal potência poética e realmente se destacam. E a sua obra é uma dessas. Muito obrigado, Célia, por Obrigada, esse hein? papo. Obrigado a você. Vou Obrigada por encerrar quem está agora. assistindo. Obrigado a todos que nos assistiram. Boa noite. Obrigado a Múltiplo Espaço de Arte. Obrigado a Raquel Arnaud, a Galeria Raquel Arnaud, por expor com frequência a Célia Ovaldo. Obrigado a todos vocês.